Bueno, vamos a la palavra de hoje, desse domingo 23 de agosto, do ano 2026. E é uma palavra que já é predicado, citado várias vezes. Pero eu estava buscando uma palavra de parte de Deus, e Deus me deu essa, por algo, não? Por algo, porque é a realidade de nossas vidas, é essa. Mateus capítulo número 6, é uma das realidades de nossas vidas. Então, o título da predicação é isso. Se chama ansiedade. E aí está entre... Como é que é o nome do símbolo de pergunta? Está entre as interrogações. Ansiedade e a outra é como uma resposta, não? Para quê? Para que ser ansioso? É uma pergunta retórica, não? Ansiedade para quê? Para que serve a ansiedade? Pensemos. A ansiedade, primeiramente, nos hace bem ou nos hace mal? Não vou nem entrar tanto no tema biológico, porque eu não sou um especialista científico de ciência. Minha ciência, a ciência que eu manejo é outra. A teologia, a administração está mais com a parte humana e de los números. E agora estou estudando também música, não? Que também, de certa maneira, tem sua parte científica, não? As notas, o que produzem nós outros e tudo mais. Pero todos acá, unanimemente, nós outros, a una, sabemos a resposta a essa pergunta. A ansiedade só produz o mal em nós outros, não produz bem para nada, não é bueno para nada, e depois vem em nossos corpos e nos dá papelito assim, lleno de letritas e que são números, e nos dizem, acá está a fatura que temos que pagar. Aí na fatura está escrito, não, glóbulos blancos, glóbulo roxo, o cortisol, não, como é que está? Tem graça no hígado, mira voz, acá é exame, o turion não está andando bem, hein? O intestino está mal, não? Todos nós outros passamos em algum momento de nossas vidas, algum momento de enfermidade, devido à nossa loucura. E quando não passamos uma enfermidade diretamente digo, físico, quedamos enfermos espiritualmente, porque a ansiedade, que é o afã, não? A fadiga, a ansiedade produz em nós outros um desânimo, uma descrença, uma desfé. Ao invés de produzir fé, produz uma não fé, produz só o mal para nós outros. E nós outros sabemos disso. Eu sei que todos sabem cá. Por suposto, eu vou predicar e sempre predicarei de coisas que nós outros sabemos. Não estamos acá para discutir o sexo de los ángeles, e o ángel como aparece, não? Ou para atar e desatar ángel. Acá não é uma pabada. Acá é uma igreja que predica a verdade. E a verdade nós outros já conhecemos. E já lá sabemos que é Jesus a verdade. E Jesus nos ensina a viver uma vida em acorde a essa verdade que Ele mesmo nos propõe. É Ele que nos propõe essa verdade. E diz, eu sou o caminho, esse é o caminho que os teres têm que seguir. E antes de ler o texto, porque é um texto que eu não quero quedar baseando em tudo o que ele diz. Por quê? Porque os teres já sabem. Até os que estão aí no YouTube aí, já sabem também. Se não sabem, leia Mateus 6, do 25 ao 34, que vão saber. Pero, o que é Jesus? O que Jesus nos ensina? Vamos pensar um pouco na vida de Jesus? Porque qual é a maior ensinança que podemos ter? Se eu me quedo... Eu estou estudando música, não? Se eu me quedo hablando com terminologias musicais, que alguns irmãos acá vão entender porque sabem tocar um instrumento.
pero a grande maioria não vai entender. Ou por aí vai começar a entender, pero se nunca praticar. Se eu explico para vocês tudo acerca do piano, por exemplo, que é um instrumento que está cá, não? Ensino todo acerca do piano, pero vocês nunca agarram e tocam piano. Não vão à prática. O que vai passar? Vão aprender a tocar? Não vão aprender meramente pela teoria. Então, se quedamos solamente lendo a palavra de Jesus todo momento e não aplicá-la em nossas vidas, o que vai servir? Vai servir para, no máximo, para que seamos intelectuais da palavra de Deus. Não, eu sei todo de Deus. Eu sei falar bastante da Bíblia, entendo todos os versículos e sei de grego o que significava e por que escreveram, e sei assim toda a exegese, a hermenêutica. Pero para que serve isso se eu não aplicar em minha vida? Não? Pablo mesmo, com todo o seu conhecimento, dijo: tudo isso não serve para nada. Eu tenho tudo isso como caca. A palavra no original é caca, porque eu hice a exegese. A palavra é estercol. Sabe o que é estercol? A caca de la vaca serve para algo, não? Porque serve de adobo para as plantas, não? Pero Pablo, acá em espanhol se traduz basura, não? Tenho como basura. Pero a palavra mesma é essa, não se assombrem. E, hermanos, então, que Deus nos está propondo hoje com essa predicação? Já culminando o ponto principal da predicação. É tentar viver uma vida não ansiosa. E eu sei que é difícil, porque nós outros mesclamos a não ansiedade, nós outros definimos a não ansiedade como vagância, generalmente não, definimos ela como vagância, porque quem trabalha, quem está preocupado, muito por aí trabalha, por o dia de amanhã, né, por tudo o que tem que ser, isso é bueno. E não digo que não seja. Tem que, não digo preocupar-se, se não ocupar-se. Amanhã, que lunes, que os irmãos têm que ser. Cada um acá que trabalha, sabe o que tem que ser. Que trabalha ou estuda, sabe que tem que entregar para lunes. Então, lunes, empeça, não? Hoje, quando seja 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, termina o dia de hoje, não? E empeça o dia de lunes, às 0000 horas. Aí empeça, é o correto de se falar, não? Aí empeça o dia de lunes. E aí está contando o dia de lunes, só que creio que vocês já vão estar dormindo, não? Ou deveriam. E mientras dormimos, não quedamos pensando no que teremos que ser lunes. Pero quando despertarmos, cada um acá vai despertar num horário ao qual necessita despertar para ir ao seu trabalho, ou para começar o dia, lunes. Aí sim temos que nos ocupar de dia lunes, sem pensar no dia martes. Porque o dia martes pode ser que não chegue. Pode ser que Jesus volva para todo o mundo, pode ser que Jesus volva para vós e vós mora, ou pode ser que simplesmente te passe algo a qual te impossibilitará de cumprir todo o planeado para o dia martes. Não digo com isso que não podemos planear na vida, que não podemos julgar e discernir o que será melhor para mim de hoje em diante e o que eu empreenda. Não digo isso. Eu quero dizer que tudo que nós outros hagamos, há que ter um equilíbrio de parte de Deus e a ser o que Jesus nos ha ensinado. Vamos ler o texto, porque assim vocês aprendem mais do que a Bíblia diz. Portanto, os digo, portanto, que está querendo dizer portanto? Portanto, está falando em relação a Mateus 6, del 25 ao 34. Mateus 6, del 25 ao 34. Portanto, é o quê? É que ele estava falando algo antes. Sim ou não? Ele está falando desde o capítulo de número 5, todo o sermão.
E aí ele chega aí, hace uma pausa e diz, portanto, por causa de tudo isso que eu falei antes, o que ele falou antes? De onde põe nosso ouro, não? De los tesouros, de la importância del ayuno para o corpo, para a mente, para o espírito, não? Hablou de la oração, hablou de dar esmolas, de hacer juramento, de o amor a seus inimigos, não? De divórcio, de adultério, de ira, de lei, de lo que somos, sal de la terra, luz del mundo, de ser bem-aventurados, de tudo isso ele falou antes. Então, se por lo tanto, hablando tudo isso que dije, não os afaneis. Por quê? Porque já tinha tanta coisa para cumprir no dia de hoje. O dia de hoje é um dia de domingo, e o dia de domingo, generalmente, não trabalhamos. Generalmente, é gente que trabalha, não? Se vamos na feira a hora, há um montão de gente trabalhando. Os comércios, não? Pero generalmente não trabalhamos. Por lo tanto, o dia de domingo trairá o mal del dia de domingo, que não será o mal del dia lunes. Pero pode ser, se eu sigo arrastando. Às vezes jogaram na bolsa lleno de mal, um equipaje, como Jesus diz, um equipaje, muito pesado, e meto em minha espalda, e vou carregando. E Jesus diz o quê? Não, veni a mim todos descansados, trabalhados, que eu usarei descansar. Não? Jeová, me julgo. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então, vocês, por lo tanto, por tudo isso que disse antes, não os afaneis por vossa vida. Que habeis de comer, ou que habeis de beber? Nem por vosso corpo, que habeis de vestir? E aí ele explica por quê. Há uma razão lógica que Deus sempre nos ensina a racionar, não a sermos ele espiritual estúpido, idiota, que é esse pseudo-pentecostal. O que é pseudo-pentecostal? Não estou falando mal de los pentecostales, porque usei a palavra pseudo. Sabe o que é pseudo? Pseudo é mentiroso, não é verdadeiro. Então, porque o pentecostal verdadeiro, aquele que... Pentecostal no sentido simbolizando o dia del Pentecostés, que eles se llenaram do Espírito Santo, não? Isso daí está bem, não estou falando disso, eu estou falando das pseudas manifestações espirituais mentirosas, que nos produzem mais ansiedade e mais loucura, não? De isso eu estou falando. Então, se ele diz por quê? Porque é racional. Hermanos, há uma lógica tão simples. Porque eu não tenho que me preocupar com o comer e vestir. Só eu tenho que, por suposto, estudar, empreender, buscar um trabalho, ser um bom funcionário. E se não me gusta do trabalho, eu saio. E se me gusta do trabalho, eu me quedo. E se não me gusta que me paga pouco, eu busco outro que me pague mais. Melhor, estudo mais para sair adiante. Isso são coisas simples da vida, são coisas lógicas, racionais, que Deus nos vai ensinando. Por quê? Não é a vida mais que os alimentos? Vê que nós outros estamos, não? É no dia a dia. E Jesus disse que quando ele venir, quando ele volver, não? Quando ele venga, será como os dias de Noé. Que passava nos dias de Noé? Perversão moral. Não vamos falar de pecado. Tá bem, havia perversão moral igualito que há hoje, não? Havia toda classe de mal no mundo, não? Pero vamos falar de lo principal da vida do tempo de Noé. Sabe o que passava no tempo de Noé? Não passava nada demais. Era igualito no nosso tempo. Eles estavam comprando, vendendo, comercializando normal, cada um nascendo sua vida. E no máximo, quando passavam já por a casa de Noé, já a cave 1877, Noé estava construindo a arca. Quer dizer, esse viejo barbudo aí está re louco, porque o mar está re lejos. Como que ele vai levar essa tamanha embarcação para o mar? Porque o mar estava re lejos, não? Quase 1000 quilômetros de onde ele estava construindo.
ou 600, não importa quantos quilômetros seja, pero 10 quilômetros, levar uma embarcação 10 quilômetros já é demasiado, não? Imagina 100 quilômetros. E o viejo estava já, e nem chovia nessa época, porque era uma época não, que tinha um clima diferente, não? Não chovia. Há lugares que na terra está hoje que quase não chove, não? Às vezes cada 3 anos sem chover. Em Brasil mesmo há algumas regiões que chove muito pouco. E o tipo estava construindo uma embarcação porque previa que ia ocorrer uma grande catástrofe e que ele ia necessitar dessa grande embarcação. Isso é lo normal? Isso não é normal, não? A gente, por suposto, se bolava dele. Mas ele estava já. Mas a gente comum que fazia, vivia normalmente. E Jesus diz, não que nós outros desenvolvamos uma ansiedade espiritual também, uma loucura de que dá, Jesus vai volver, Jesus vai volver. Não, ele deu para vigilar é comer, dormir, comercializar, é ter esperança, que é dar tranquilo, solamente esperando que ele volverá. Porque ao final, por que digo isso? Porque se Jesus volve hoje, de que valeu toda essa nossa ansiedade? Tudo vai quedar, não? Como diz Edith, quando morimos, não levamos nada. O que levamos dessa terra quando morimos? Material, nada. O que levamos, lo vivido. O que levamos é o que Jesus disse antes acá, no texto de antes, por isso ele empeça o versículo de número 25, dizendo, por lo tanto, por causa de tudo isso que ele disse antes, ele diz, o que levamos são nossas relações humanas, são esse tesouro no reino dos céus que ele diz para nós outros a ser. Qual é o tesouro no reino dos céus? É o amor, é o perdão, é a unidade que temos aqui, é a reconciliação, é construir pontes onde há um abismo que nos separa. Às vezes há um abismo del tamanho antagonismo que nos separa e que temos que construir pontes. Não? O abismo é esse vano que se acha entre duas montanhas muito grandes, muito altas, não? E vós mira já abaixo e nem consegue ver o fundo, de tão profundo que é. Então, Jesus ele está nos falando. Nós a vida mais que ela alimento e ele corpo mais que ele vestido é algo tão lógico. E Deus, porque quem isso todo? Toda a matéria-prima. Bueno, quem isso essa campeira cá, não? Foi aí a máquina já, a linha de produção já. Nem sei de onde é essa campeira, pero bueno, de algum lugar, de alguma indústria, a linha de manufaturamento dessa indústria. Pero quem isso a matéria-prima, a qual o homem não pode ser? O homem pode transformar a matéria-prima, não? Pero ele não pode criar. Ele não pode criar dela nada. Para ele criar, é todo um processo de químicos, de mesclas, de análises no laboratório para poder criar, não, um elemento. Há elementos que são criados por meio de fusões, fissões, ou por meio de mescla entre elementos, criam um próximo elemento. Pero criar dela nada, só o Deus. Agora, este Deus que é criador, que cria dela nada, ele não vai ser com que nós outros podamos comer e vestir? E ele sigue explicando que sim, porque ele diz, mira as aves do cielo, não? Las cotorritas. Sabia las cotorritas que o vizinho ia pôr tamanhas quantidade de comida aí para elas? Los sábados da manhã, eu devo me ir já na Villa de Luján, não? E agarro pederneira e vengo. E do que 1, 2, 3, umas 4 quadras, 3, 4 quadras da Villa de Luján, todos os sábados da manhã, tem um viejo que vem com uma bolsa de pão, de miga de pão, grande, uma grande tira. E lá as palomas, muitos pájaros vêm comer. Generalmente são palomas, mas às vezes aparecem outros pájaros.
E quem deu ele para ser isso? Não? Porque na cabeça dele ele pensou em ser isso. Então, se Jesus habla sobre esse tema, que para nós outros é tão... nos passa tão desapercebido na Bíblia, não? Nós outros, às vezes, somos tão soberbos por um lado, crendo que somos la niña de tus ojos, não? Que somos la niña de los ojos del Senhor, que nossa oração, que nossa fé vai mover o coração de Deus. Somos tão orgulhosos e tão soberbos por um lado, crendo que vamos mover o coração de Deus, e por outro lado, nos olvidamos de lo simples e básico da vida, que Deus alimenta as aves. Mira as aves do céu. Jesus nos invita a ser, filosoficamente, uma observação, e já eu me pongo a pensar que ele estava cá, o Sermão da Montanha, foi assim, estava ao mar de Galileia, que na verdade é uma laguna, não? Grande, e las montanhas, o mar está aí e vai subindo nas montanhas, las vegetações, e ele estava já lá, gente sentado, por aí já haviam comido, porque todo é o mesmo contexto, aí multiplicou também pães, peixes, tudo, lá gente comendo, e ele filosofando, mira, porque estava cajando as miguitas e seguramente veniam os pájaros, ele disse, mira as aves, observar aquelas aves do céu. Aí ele diz, não sembram, nem cegam, e nem recorrem graneiros, porque o mais importante naquela época, e eles estavam muito preocupados, e os mais ricos, quanto mais rico, assim um graneiro mais grande. Assim um graneiro mais grande, não? Quanto mais grande, se o depósito de semilla, melhor, porque o tipo tinha mais plata, mais possibilidade, mais todo. E ele poderia dar mais tempo vivendo da venda e dos recursos que esse grano lhe daria. Então, é maravilhoso um graneiro tão grande, não? Pero ele diz, não sembram, não cegam, ou seja, não têm trabalho nenhum. Não estou falando com isso que temos que ser vago e que dar com os braços cruzados. O pastor disse isso, Deus vai me dar tudo. Não, Deus solamente está sendo uma comparação, uma simples comparação com algo tão cotidiano, não? Que se vós parar aí, quando terminar a reunião, parar do lado de fora da igreja, assim já pode ser a porta, e terminou a reunião, queda observando aí, não, os pajaritos que vêm a comer aí essas migas. Não cegam, não recorrem graneiro, e vosso Padre Celestial as alimenta. Ou seja, Ele envia os recursos. Não quero uma vez mais, não quero dizer com isso que não temos que trabalhar, estudar, empreender, que temos que ser um vago, totalmente vago. Não, um hippie de la fé, não? Há alguns que são meio hippie no meio cristiano, não? Há gente que decidiu não trabalhar e viver de la fé, pero viver de la fé, indo de igreja em igreja, dizendo que tem uma palavra, que não sei o quê, e depois pedindo ofrenda. Isso está muito mal. Uma coisa é uma pessoa que é um pastor, que está a cargo de uma igreja, que tem um salário que a Bíblia diz, não? Para ter. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma coisa são os vagos espirituais que quedam fabulando, não? E vagando por el mundo. Pero que quero falar, cai de fé hoje. Porque a ansiedade não está matando a fé. E se matar só a fé, estaria bueno? Não, não estaria bueno, porque eu ia dizer, se matar só a fé, estaria bueno, porque matou a fé, está bem, eu vivo sem fé, pero vivo. Não, hermanos, a fé é a vida. A fé é Jesus. A fé nos produz vida. Não pode viver sem fé. Sim. A ansiedade genera angústia, por suposto. Genera todo o mal dentro de nós outros. E não pode viver sem fé. A ansiedade mata a fé. E a fé é a mesma vida. Não pode viver sem fé. A fé é a verdade, é o evangelho, é a vida, é Jesus. Tudo isso são sinônimos de palavras. É graça, é amor, é entrega. Tudo isso não pode viver sem. E aí ele diz, essas perguntas retóricas que aparecem, são para dar resposta a essa explicação filosófica que ele estava já sentado, quizá ele já estava sentado cá, não sei, porque às vezes ele quedava parado na embarcação, não?
porque o vento, quando golpeia, o vento vem por el lago, não? Golpeia e sube a montanha. Então, se assim ressonava melhor, assim com que a voz de Jesus amplificara. E é incrível, depois vocês googleiam, até hoje, nessa zona aí, se vou vá, também em outro lugar, os círculos romanos, né? Vos habla já de abaixo, assim, bem barrito. E quem está já arriba dá para escutar. É incrível, não? Por acústica. Já viram isso ou não? Nunca viram? Nunca viram um vídeo? Bueno, vou ver se enquanto passo no grupo. Há outros vídeos também em arquiteturas romanas, não? Em ingleses, que há pilares que se vos habla cá, transfere para o outro pilar que está já. A pessoa que está cá no meio não escuta, pero a voz se vai para já. Isso se chama acústica, não? A acústica, bueno, eu vou estudar no 4º ano, no mais. Pero um pouco de acústica sei, pero eu vou estudar no 4º ano. Não vou quedar definindo acústica agora. Então, ele responde com essa pergunta: não vale mais vós outros? Muito mais que Ejas? Nós outros não valemos mais que um pajarito? Se vós tem um pajarito em tu casa e more, e vós tem tu filho em casa, e vós prefere que mora tu filho ou tu pajarito? Eu prefiro que mora todo o pajarito que tenha. Se eu tiver algum pajarito na vida, que se mora ele, que me importa. E que me irra não? Porque é uma loucura. Nós outros não paramos para pensar, e Jesus hace essa comparação. Algo tão fácil de entender a palavra de Jesus, não é tão fácil. Ele hace, é uma comparação absurda já que ele hace, porque o pajarito comparado a nós outros, nada é. Aunque o pajarito, os pájaros têm uma importância no mundo, qual a importância do pajarito? Tem duas importâncias dos pájaros, não? Polinizar e mandar as semillas, transportar as semillas. Essa é a importância do pajarito para o ecossistema. E servir de alimento também para outros animais que vão comer eles. E também eles comerem, porque se eles não comem, imagina a quantidade de orra, de coisa, aí pajarito que só come orra, outros só come inseto. Imagina, o ecossistema necessita de manter um equilíbrio, não? E os pájaros são importantes. Ora, nós outros valemos mais. É isso que Jesus está dizendo. Nós outros somos mais importantes que toda a criação e devemos nos pôr nesse lugar de importância e não nos volver louco com a ansiedade. E quem de vós outros poderá? E ele anda, ele habla do futuro. Quem vai poder ser isso? Por muito que se afane, ainda a sua estatura um codo. Você vai poder crescer um pouco mais? Não? Alguns intentaram crescer e não puderam. Não? A ciência está tentando aí ajudar a desenvolver métodos para os enfermos. Não? Jesus está falando aqui em general, não? E por ele vestido, porque os afanéis considerar os lírios do campo como crescem, não trabalham, não hilam. Eu digo, não, já no fundo de minha casa é lírio, que não sei nem quem plantou. Eu corto todo, às vezes queda tudo cortado, e de repente ele cresce de lá nada. Cresce, aparece. Não? Lírios do campo. E Jesus diz que se veste, e que nem Salomão, comparado ao rei mais grande que houve, na época deles, não? O homem mais rico do mundo, Jesus disse, não se compara a esse homem que tem muitos recursos, que é o mais grande do mundo. E siga falando. Eu quero concluir. Não? No que está falando, vocês já conhecem o texto, e se não conhecem, leiam em suas casas o texto todo. E ele termina dizendo no versículo 34, assim que, concluindo, não? Assim que, não os afaneis por el dia de manhã, porque el dia de manhã trairá a sua afã. Basta cada dia seu próprio mal. Então, Jesus nos ensina que há uma providência divina. O Deus da criação, que cuida de sua criação, não vai cuidar de nós outros somos obra de quê? Del diabo? É diabo nos isso? Claro que não.
Porque o diabo foi hecho também por Deus. Nem o diabo se hizo a si mesmo. A única coisa que o diabo hace é as suas diablezas, endiabladas que ele hace. As suas estupidezes, as suas diaboluras. Porque ele é burro, não? Porque querer se levantar contra Deus é ser completamente idiota, acéfalo. Porque não podemos nos levantar contra Deus, não? Pero ele hace essas pavadas, essas burradas, e não pode ser nada mais que isso. Agora, nós outros somos obra da criação de Deus, temos essa provisão divina, não? E com isso temos essa identidade de discípulo. O discípulo se vai preocupar com o reino, com a vida. Preocupar no sentido de ocupar-se, não preocupar que tenho que ser para ser mais cristiano. Não, eu tenho que me identificar como discípulo de Jesus e a ser sua vontade, e quedar tranquilo nele, esperando. E entender as prioridades da vida que tenho. Qual a prioridade? Primeiro, a prioridade básica, comer, beber, vestir-se, não? Ter o lugar. Vou trabalhar para isso, vou empreender, pero às vezes nos vai um pouco mal na vida e às vezes nos vai um pouco melhor, dependendo de nossas decisões e dependendo também de fatores externos, economia, alguma catástrofe, não? As pessoas que estão bem, de repente há um temblor que destrui todo. Imagina, se é um temblor em Tingolo, horrível, não? Porque vai cair todo praticamente. Então, temos que entender que Deus está no controle. E Ele nos está ensinando o quê? A viver uma vida de controle. De controle de nossas emoções. Desse controle emocional. De não quedar preso a essa relação. Essa relação empírica. Empírica quer dizer, dessas experiências, frutos de nossos traumas, de tudo o que hemos passado na vida, não? Tudo o que hemos passado na vida nos torna quem somos. Pero não somos frutos de nossos traumas. Pero deixamos que nossos traumas frutifiquem em nossas vidas. Nós outros somos frutos da vida, que é Jesus Cristo. E temos que estar presos em Cristo. Então, isso que eu estou falando é muito importante, já é o final. E, bueno, eu não ia nem terminar assim. Pero esse é o modelo para não viver ansioso. É ter essa minha identidade em Cristo, saber, não, eu estou em Cristo. Pablo disse, assim que uma pessoa está em Cristo, és nova criatura. E as coisas viejas se passaram. E se ele alimenta as aves, se ele hace com que os lírios se vistam de uma roupagem tão hermosa, tão bonita, Ele vai me prover, Ele me vai ajudar, Ele me vai bendezer, porque Ele é o Deus que empeçou essa obra maravilhosa, esplêndida em nossas vidas, e não vai parar, mientras não ser esse dia perfeito, agradável, ao qual Ele nos vai levar, ou regressará para nos buscar. Vamos orar, e que esse mensagem não saia de nossas vidas. Essa é a nossa oração, Senhor Jesus, para que esse mensagem não saia de nossas vidas, que podamos pô-lo por prática, experimentar uma vida acorde à tua verdade, à tua bondade, à tua graça, à teu amor. Tu eres todo maravilhoso, fiel. Senhor, só tu podes fazer aquilo que o homem não hace. Tu eres o Deus que é empeçado essa obra e sabemos, estamos persuadidos disso. Tu eres o Todo-Poderoso, o Grande, aquele que nos vai bendizer sempre, porque nos ama e nos ajuda. Te damos glória e graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.